nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais um culto de oração online realizado pela Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde. Temos a alegria de levar a você uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de amor. Esse é o nosso desejo nesse nosso tempo virtual, online, mas mesmo distante e sendo virtual, ser um tempo real na presença do nosso Deus. Meus amados, como nos faz falta, como eu tenho sentido falta do tempo de estarmos juntos ali no templo, nas demais atividades da nossa igreja, do ser igreja, né? De estarmos juntos, partilhando a nossa vida, o nosso tempo, de podermos conversar, interagir e além disso de podermos celebrar e adorar ao nosso Deus. Mas enquanto isso não nos é possível, que celebremos ao Senhor, que adoremos o nosso Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, quer na sua casa, quer no seu trabalho, quer onde você estiver. Porque muitos dizem a igreja está fechada, quando na verdade a igreja está espalhada, dispersa por esse mundo todo, nesse tempo onde não só Lucas do Rio Verde, não somente o Mato Grosso ou o Brasil, mas o mundo todo tem sofrido com essa pandemia e com essas restrições impostas pela saúde pública, a necessidade de podermos ter ações, medidas que possam segurar o avanço dessa enfermidade, dessa doença. É claro, eu sei que muitos dos irmãos, das irmãs, muitas pessoas aí, né, se questionam por que a igreja fechar, a igreja fechou. Meu querido, é algo que a igreja precisa fazer, precisa somar, ser cidadão, ser alguém que é responsável com os seus direitos, os seus deveres, pois a própria Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes. E não basta nós só dizermos isso, né, orarmos pelos governantes, se nós não somarmos com eles nos enfrentamentos que a sociedade exige para o nosso próprio bem. Então, nosso desejo hoje, nesse tempo, é também orar por isso, para que o Senhor dê-nos vitória sobre essa pandemia e que muito breve nós possamos estar juntos, reunidos para adorar e celebrar ao Senhor juntos no templo, em adoração, em louvor ao Senhor, reunidos como igreja. Amém? Eu quero, meu querido, então, antes de orar, no início deste encontro, deixar a você o versículo 1 do Salmo 143. Diz assim o salmista Davi, ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Aqui Davi, ele exalta o Senhor e invoca o nome do Senhor, respaldado pelos atributos do nosso Deus, ou seja, as qualidades morais, as qualidades espirituais e eternas do nosso Deus. Qualidades essas que revelam do caráter de Deus, que revelam quem Ele é, como Ele age, os seus propósitos e também o seu coração. E Ele diz: Senhor, ouve a minha oração e responde-me, mas ouve-me e responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele estabeleceu nos seus decretos eternos. Ele cumprirá, Ele cumpriu, está cumprindo e cumprirá tudo que Ele prometeu, tudo que Ele propôs a Ele mesmo realizar em nossas vidas, na vida da humanidade, para atingir os seus propósitos. Então, essa é a base da fidelidade de Deus. De acordo com a fidelidade de Deus, que é realizar os seus propósitos, que incluem realizar tudo aquilo que é para o nosso bem, que é para a nossa edificação, para que vivamos uma vida plena e abundante, a fim de glorificarmos o próprio nome do nosso Deus. Assim Deus será fiel, então, para agir na sua e na minha vida. Ao mesmo tempo, ele clama pela justiça de Deus. Deus, que o Senhor responda-me segundo também a tua justiça. E a justiça de Deus é realizar aquilo que é
necessário, é satisfazer a sua santidade, é fazer não somente aquilo que é bom, mas aquilo que é correto, aquilo que é o certo, e ele agirá dessa maneira para cumprir primeiramente o que? A sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim, meus queridos, vamos orar para que o nosso Deus possa ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor, no nome de Jesus. Eu queria que nessa oração, eu vou aqui ficar em silêncio por alguns segundos, eu queria que você, aí onde você está, você pudesse orar ao Senhor uma frase, uma sentença de louvor e de adoração a esse Deus fiel, a esse Deus justo que ama a mim e ama você. Então oremos neste momento, expresse ao Senhor à sua maneira uma frase, uma sentença em louvor e em adoração ao Senhor. Em seguida eu oro junto com você. Amém. Santo Deus, eterno Pai, Deus de justiça, Deus que é fiel, nós te adoramos, te exaltamos na beleza da tua santidade nesta hora, hora em que nos unimos em adoração, em louvor ao Senhor, que é o nosso Criador, o nosso sustentador, o nosso Deus forte, o nosso Deus de amor, a nossa justiça, o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. E meu Pai, adorando o nome do Senhor, nós iniciamos esta celebração, esta noite de adoração e louvor ao Teu nome. Deus bendito, tem misericórdia de nós, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e responde-nos conforme a Tua santidade, conforme a Tua justiça e de acordo com a Tua fidelidade. Nós reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é o Santo Deus, é o guarda de Israel, é aquele que não nos desampara, que não nos abandona. Então, meu Pai, tenha misericórdia deste teu filho e dessa tua filha, que neste momento pode cultuar ao Senhor. Conhece, ó Deus, as suas ansiedades. Toma em tuas mãos as preocupações que há em relação ao seu lar, ao seu casamento, em relação, ó Deus, aos conflitos vividos no lar, em relação talvez à insegurança espiritual, as incertezas da tua presença. Mostre, ó Deus, o teu amor e o teu cuidado. Haja na vida daqueles que estão inseguros também em relação ao trabalho, perderam o emprego, estão com medo de perder o seu emprego, têm sofrido na falta do seu sustento. Talvez haja pessoas, meu Pai, que têm tido falta até do alimento, falta, ó Deus, do medicamento. Nós queremos pedir que o Senhor venha prover neste momento, na vida do teu filho e da tua filha, prover na sua casa, para que este pai de família, esta dona de casa tenha, meu Pai, o cuidado e a provisão do Senhor. E não somente isso, mas tenha a segurança, a certeza de que o Senhor é socorro presente na hora da aflição, de que o Senhor nunca nos deixou e nunca nos desamparará. Louvado seja, portanto, o santo nome do Senhor, nesta hora, no nome santo, no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu querido e minha querida, adoremos o nome do nosso Deus, cantemos a Ele, expressando do mais profundo do seu coração este louvor, essa adoração ao nome do nosso Deus. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim,
Meu querido e minha querida, como é maravilhoso nós podermos expressar, reconhecendo quem nós somos e quem o nosso Deus é, que você possa viver firmado nisso. Você é especial para Deus, é coroa da criação, amém? Você é aquilo que Deus planejou, é um projeto de Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Falando de projeto de Deus, de plano de Deus para nós, quero ler com você o texto de Mateus, capítulo de número 7. Capítulo 7 de Mateus, versículo 7 ao versículo de número 12. Diz assim, palavra do Senhor: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que os pedirem, aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Quero destacar, meus queridos, esse texto do versículo 7, bem conhecido nosso. Versículo 7 diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Meus amados, uma das ansiedades do nosso coração é termos a resposta de Deus quando nós clamamos, quando nós oramos a Ele. O Senhor Jesus, bem no início do seu ministério, nós estamos aqui, o Sermão do Monte, período onde Jesus está iniciando o seu ministério de forma formal, e Ele ali, ao proferir uma série de ensinos, uma série de instruções, o Senhor Jesus, Ele vai nos trazer uma orientação acerca da oração. Ele está aqui falando em vários momentos aqui, ele vem falando sobre a oração, de confiar em Deus, né? Não se preocupar com aquilo que você necessita acerca do vestir, do comer, mas que você possa confiar em Deus e lançar nele as suas ansiedades e preocupações. Mas quando chega aqui também no capítulo 7, o Senhor Jesus, ele vai trazer uma instrução para nós acerca da oração, porque ele vai dizer que a oração na vida do cristão, ela precisa ser marcada pela perseverança. E a ideia de perseverança, você certamente conhece bem esse conceito. A ideia de perseverança é de não desanimar, é o oposto de desânimo. Perseverança é a ideia de continuidade, de não desistir, mas de persistir e progredir naquele propósito até atingir aquela finalidade. Essa é a ideia de perseverança. E Jesus vai aqui, portanto, nos instruir acerca da persistência na oração. E ao falar isso, ele vai usar 3 verbos bem fortes para destacar qual deve ser a nossa postura na oração. E ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então ele destaca 3 ações impactantes na vida do cristão, ou 3 posturas que nós precisamos ter ao orarmos, que é pedir, buscar e bater. São verbos e ações que ele traz justamente para revelar a importância da perseverança, da persistência, de não desanimarmos, ou também de nós não perdermos o foco, porque muitas vezes você ora, pede e se esquece que pediu. Você ora e pede muitas vezes por uma mera formalidade. Há pessoas assim: Senhor, eu quero que o Senhor prepare para mim um emprego, esse emprego, essa vaga, e você ora por isso e no dia seguinte nem lembra que orou.
você vai em busca até do emprego, mas não lembra que está na dependência do Senhor. Porque a ideia de orar é se colocar na dependência de Deus, de se colocar à disposição de Deus para que Ele haja, mas você está sempre na expectativa do agir de Deus. E quando eu me esqueço dessa dependência, ou esqueço que eu lancei isso no Senhor, é muito fácil de eu perder ou de eu me desanimar, né? É muito fácil de eu perder a perseverança, a constância nessa confiança no Senhor. Por isso, quando olhamos para esse texto, vamos ver Jesus mostrando que primeiro nós precisamos ter essa perseverança. Então, esses 3 verbos vão nos apontar no sentido de não nos desanimarmos, mas orarmos, buscarmos e batermos. Termos ali um foco de orar. Eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro à noite, de madrugada. Amanheceu, eu oro novamente, eu continuo clamando, eu continuo buscando, eu continuo pedindo. Deus, eu não me esqueci, eu sei que o Senhor também não se esqueceu. Continue respondendo, Senhor, ouve o meu clamor. E você passa muitas vezes anos. Enquanto Deus não responde, você não deixa de orar. Essa é a ideia de Jesus. Quem vai obter a resposta de Deus será aquele que não desanimar, aquele que não desistir. E por isso ele vai mostrar também que, além de você ter esse foco e não desistir, não se desanimar, não perder a perseverança, não deixar de perseverar e de persistir na oração, o texto nos aponta também que é necessário uma ação nossa, porque oração leva-nos à ação. Oração é clamar a Deus, mas exige de nós uma ação. Primeiro a de falar, de clamar, de orar, de buscar, de lançar nele a nossa preocupação. Mas segundo, que nós, ao pedirmos, precisamos ter algumas ações. Precisamos buscar, e a ideia de buscar aqui, e a ideia de bater, se ela por um lado aponta para a perseverança, ela aponta também para atitudes positivas, de proatividade, ações que nos levam a trabalhar, a nos unirmos ao agir de Deus. Não é um outro aspecto que nós podemos ter da pessoa que ora, mas não confia em Deus e ele vai tentar dar as suas próprias soluções. Não é esse o sentido, não. Muito pelo contrário. É alguém que não se acomoda. Ele orou e não cruzou os braços. Por exemplo, se você almeja entrar numa universidade, cursar determinado curso do seu sonho, você estuda para ir bem no Enem, para ir bem no vestibular, e você então vai o quê? Estudar, vai ler, devorar livros, estudar bastante, né? Pesquisar para que você possa o quê? Ser aprovado naquela prova, no Enem, no vestibular e poder alcançar aquela tão sonhada vaga. Se você quer passar num concurso público, você se desdobra a estudar. Você evita de sair com amigos, de fazer viagens, de sair em férias. Você abre mão de estar com a sua própria família, se enclausura muitas vezes no seu quarto, no seu escritório, para estudar e alcançar aquele objetivo. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, por exemplo, e volta e meia em alguma pessoa conhecida posta que estará ausente por um período ali daqueles grupos, das participações, porque ele estará focado em um estudo, né? Ou para OAB, ou para um concurso, e ele então estabelece uma meta: pelos próximos 3 meses eu não estarei, vocês não me encontrarão por aqui. Isso é o aspecto da ação. É alguém que ora, é alguém que clama, é alguém que busca no Senhor, é alguém que apresenta ao Senhor a sua necessidade, o seu clamor, mas não desiste. Ele não se esquece, mas ele age, somando-se ao agir de Deus, porque Deus não recompensa, meus queridos, a preguiça. Deus não recompensa aqueles que agem com preguiça, com morosidade, que tem falta de proatividade, mas Deus recompensa aqueles que esperam nele e trabalham para que Deus possa realizar aquilo que tem sonhado tão largamente. Então, Deus espera que você age, por isso você pede, mas você busca,
né? Você busca aquele emprego, então você faz currículo, você visita a empresa, você conversa com um, pede indicação a outro. É a nossa ação, e Deus vai agir de acordo com a vontade dele para direcionar, para poder direcionar você. Veja bem, já contei algumas vezes de um testemunho particular que me marcou muito, e por isso eu gosto de contar várias vezes ele. Fui encontrar o meu avô, certa ocasião, que estava desaparecido já há muitos anos, a família não o via, e eu tive informações que ele estava numa determinada região do Mato Grosso aqui. Então eu fui para aquele lugar sem nenhuma direção certa. A única informação que eu tinha era que ele morava num assentamento chamado São Pedro. E quando eu cheguei ali, depois de um dia todo de viagem, cheguei naquela cidade 5 horas da tarde, e ali naquela cidade não conhecia ninguém, né? Não me recordava de conhecer ninguém. Mas depois, chegando às 5 horas da tarde, liguei para minha mãe, pedi alguma outra informação, ela não tinha nada de novo, a não ser essa informação do assentamento onde ele residia. E quando eu desliguei o telefone, eu imediatamente me lembrei de um amigo, o Jair, que estudou comigo num colégio agrícola, no ensino médio. Me lembrei que ele era daquela cidade, e me lembrei que a última informação que eu obtive, que ele era funcionário da Empaer. E eu pensei, bom, se ele for morar aqui, for funcionário da Empaer, ele pode ter alguma informação. Quando eu pensei nisso, fui atravessar a rua, eis que vira na esquina seguinte um carro branco, Fiat Uno, e com escrito na porta Empaer. Quando eu olho dentro pela janela, era o Jair. Meu querido, aquilo eu já entendi claramente, Deus está agindo, porque ao sair pela manhã, eu então pedi a direção de Deus, pedi a orientação do Senhor. E quando eu encontrei Jair, eu pude ali perceber que Deus estava agindo. O Jair me pegou, levou ao escritório e consultou. Em questões de 15 minutos, nós já tínhamos o endereço, o lote e o local que o meu avô se encontrava. E naquele momento, ele também disse o seguinte: o problema é que essa localidade está a 40 quilômetros daqui, só tem ônibus para lá amanhã às 5 horas da tarde. Quando ele acaba de dizer isso, toca o telefone do seu escritório e um médico veterinário pedia que ele o levasse naquele momento àquela localidade onde o meu avô residia. Meus amados, em menos de 1 hora que eu havia chegado naquela cidade, eu estava com meu avô. O que isso mostra para nós? Que é o cuidado de Deus, a direção de Deus. Nós oramos, esperamos o agir de Deus, mas nós agimos. Quando eu procuro, quando eu penso nesse meu amigo e Deus o coloca diante de mim, era Deus agindo. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto e trabalhar para que Deus possa também agir em nós e através das nossas vidas. Mas, meu amado, um terceiro aspecto que nós percebemos é que o Senhor, além de nos ensinar a perseverar, a agirmos, Ele nos ensina a confiar e a pedirmos ao Pai Celestial. Veja que Ele vai dizer lá no verso 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem, aos que lhe pedirem. Então, a nossa oração é ao Pai Celestial. Não é orar pelas paredes, para as paredes, não é orar para o pastor, para um irmão, para um amigo, mas é orar ao Pai Celestial. Isso mostra a consciência que precisamos ter da presença de Deus, do relacionamento com Deus, de que Deus está cuidando, presente em nossa vida. Então é a consciência do relacionamento, da proximidade com Deus, de que é o aspecto espiritual, da intimidade com Deus e da fé em Deus, de que Deus está agindo, né? Hebreus 11 diz que fé é a certeza de que aquilo que não se vê existe e de que aquilo que se espera vai acontecer. Por isso diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele age em nosso favor. Amém? Então, relacione-se com Deus como seu Pai Celestial, na certeza de que Ele está presente na sua vida, presente em nossas vidas. Finalmente, há um quarto aspecto que nós vemos aqui no texto, que é uma fé que resulta em ações. Ou seja, ações que demonstram qual é a nossa fé,
Qual é a base da nossa fé? Ele diz, assim como o Pai Celestial dá boas coisas àqueles que o pedirem, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes seja feito, o que vocês querem que os outros lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Veja, se eu creio em Deus, num Deus que é justo, que é bom, que é santo, que nos faz coisas boas, assim eu devo fazer com os outros, porque a minha fé crê nisso, que Deus é assim. E assim eu devo demonstrar a minha fé, demonstrar aos outros a base da minha fé, no que eu creio, em quem eu creio. E por isso ele diz a lei e os profetas, mostrando a Bíblia, representando aqui as Escrituras Sagradas. Eu preciso crer que o nosso Deus é o Deus da palavra e agir conforme Ele nos instrui. Então é um testemunho vivo, é a demonstração viva daquilo que nós cremos. Então a oração passa por tudo isso, por uma relação de persistência, de não desanimar, de agirmos na confiança de que Deus conduzirá os nossos passos, de confiarmos no cuidado, na presença dEle e de agirmos conforme a nossa fé. A pergunta que eu faço a você nessa hora é: você tem crido dessa maneira, tem orado dessa maneira, com persistência, com insistência, com perseverança, sem desanimar? Nós vamos orar neste momento, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos nesse aspecto, para que possamos entender, compreender a sua boa, agradável, perfeita vontade e dependermos dele em tudo. E que o Senhor nos dê esse coração que saiba pedir, buscar, bater e não se desanimar em clamar ao Senhor. Oremos ao nosso Pai. Pai Celestial, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu santo amor. Obrigado pela vida de cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha. Queremos pedir o teu auxílio, a tua orientação, a tua instrução. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha renovar o teu cuidado sobre a vida de cada pessoa. O Senhor sabe das lutas, sabe das adversidades e sabe, ó Deus, também dos desânimos que cada um tem tido. E nós queremos pedir que o Senhor renove o ânimo e dê corações perseverantes, que não se desanimam, corações que avançam confiando que o Pai Celestial nos ama e tem cuidado de nós. E que possamos ter uma postura, meu Pai, proativa, de dependência total do Senhor, mas uma postura que dependa do Senhor e que nos leve à ação, por crermos no Senhor, crermos na Tua Palavra e demonstrarmos essa nossa fé, essa nossa crença em Ti, demonstrarmos aos outros através dos nossos relacionamentos, da nossa maneira de viver, cumprindo a Tua Palavra. Pai, ajuda cada um de nós nas nossas fraquezas, nas nossas lutas e até na nossa incredulidade. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, encha-nos de esperança, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, obrigado pela sua participação. Eu quero dizer que nós estamos aí nesse período com as atividades no templo suspensa. A expectativa é que a partir da próxima semana possamos retornar, certamente com algumas restrições ainda, e então esperamos isso. Se for possível, estaremos ali no templo juntos, se não, continuaremos aqui na forma remota. Você tem também aqui embaixo as contas bancárias da Primeira Igreja Batista, para que você faça a sua oferta, dedique o seu dízimo, faça a sua contribuição. Porque os trabalhos da nossa igreja têm avançado. Nesses últimos 2 meses, nós distribuímos com parceria de várias pessoas, várias entidades e outras empresas, mas a igreja, reunindo doações, nós conseguimos distribuir aí cerca de 100 cestas básicas. Podemos atender a obra missionária, enviar ofertas para missões mundiais, missões estaduais, para o sustento dos missionários que estão em outras frentes, atendendo, cuidando de pessoas, pastoreando o povo nesse tempo. Então Deus tem cuidado de nós, usado as nossas vidas, e o sustento do Senhor no aspecto financeiro passa pela minha mão, pela sua mão, através do seu dízimo e da sua oferta, tá bom? Então você pode fazer através dessas contas e será muito bem-vindo para o sustento do trabalho aqui na Primeira Igreja Batista, tá bom, meus queridos? No mais, que Deus abençoe você, sua família, fique com Deus, na graça e na paz de Jesus. Terminemos cantando essa canção. Que satisfação tem